Só que eram dois grandes lagos de dados, né? Um baseado em cookies pela navegação do Terra e o outro baseado em dados reais de pessoas reais, clientes por trás da Vivo. Tá. Mas eram dados que não se conversavam ou que a gente não conseguia de fato ter a sobreposição. Então eu entendi hábitos dos dois lados, mas eu não sabia quem daqui estava aqui. Entendi. Vivo Ads Track é a gente, de fato, agora conseguir fazer essa sobreposição de dados e ter visão única de pessoas. Legal. Então, hoje a gente tem dentro da Vivo 83 milhões de brasileiros ali que a gente tem identificado dentro da base e que, de alguma forma, a gente consegue e pode usar essas informações para enriquecer e criar clusters com a finalidade de publicidade. O cluster é aquele, voltando, por exemplo, do trator lá. É o target, né? Quem interessados em trator. Ou com alta propensão a comprar um trator. Tá bom. Então, a gente hoje tem... a gente está por estar dentro de uma telecom, além da LGPD, a gente está debaixo das regras do Marco Civil da Internet, então a gente tem as limitações de como a gente pode usar, mas a gente está super ligado em seguir as regras de consentimento, né, que é você ter ciência que vamos usar seus dados para uma finalidade de publicidade, e o opt-in, que é você aceitar receber comunicações de publicidade pelos diversos canais que a gente tem. Então a gente segue essas premissas, e tudo que envolve dados a gente precisa ter consentimento e opt-in dos dois lados para cruzar, poder trabalhar e gerar consentimento. Então, desses 83 milhões, a gente tem informações de muita gente para gerar esse conhecimento de dados por trás. Então, no final, Vivo Ads Track é hoje a nossa capacidade de colocar uma camada de verificação de pessoas reais para campanhas de publicidade. O que mudou o jogo para a gente foi que a gente sai de poder falar com usuários dentro dos nossos canais, Terra e Vivo Ads, e Vivo Ads Track permite que a gente ache esse usuário em qualquer lugar da internet. Então, eu levo essa inteligência de dados para qualquer lugar que essa pessoa esteja navegando. É isso que a plataforma faz. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nova era da publicidade. A tecnologia não para de evoluir, e com isso a capacidade das empresas e dos consumidores de se conectarem de formas cada vez mais significativas. Afinal, os hábitos de consumo estão mudando, as audiências estão fragmentadas, convenhamos, muito anúncio desnecessário por aí, e com isso custos de mídia desperdiçados. Qual que é a solução? Ela se chama hiperpersonalização. Com dados first party e precision marketing, que a gente vai descobrir junto aqui do que se trata, conheçam a Vivo Ads Track. É uma solução pioneira da Terra e Vivo Ads, pilotada pelo convidado de hoje, Júlio Tortorello, que é o Head de Negócios do Terra e Vivo Ads, que é nada mais que nada menos que tem a maior base de dados da América Latina. Então essa conversa é para você, que busca fazer campanhas mais inteligentes, integradas e eficientes. Então já deixa o like e muito obrigado por estar aqui. Júlio, também você, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço participar aqui da conversa com você. Show. É um prazer dividir um pouquinho do que a gente está fazendo. Perfeito, perfeito. Essas conversas sempre começam com grandes panoramas, assim, né? Então a gente sabe, né? Tecnologia está aí, a chamada economia da atenção, né? Perfeito. Como é que está indo, como é que está evoluindo essa disputa aí entre as marcas, os e-commerces, pela atenção do consumidor? Acho que hoje a publicidade ela sempre foi pautada na oportunidade de ser visto, né? Mas a gente tinha canais muito óbvios antigamente, né? Ou você começava no rádio, revista, jornal e TV. De uns anos para cá, essa atenção está completamente dispersa. Então, o usuário está em todos os lugares e a gente não compete mais a atenção só com outros veículos de comunicação. Então, hoje, um veículo de comunicação, os canais onde a publicidade elas são expostas, a gente compete com o streaming, a gente compete com as redes sociais, a gente compete com os jogos, né? E todo esse ecossistema foi criando os seus negócios em cima de publicidade para tentar monetizar essa atenção mesmo, né? Então, hoje... o maior desafio das marcas é, de fato, entender onde faz sentido estar, que conversas que você quer entrar, e não tem mais muito uma visão genérica do tipo, vou criar uma linha de comunicação que funciona para todos os lugares. Porque você está numa rede social, a linguagem é uma, se você está no rádio, a linguagem é outra, se você está na TV, a linguagem é outra. Então, virou muito mais desafiador para as marcas se posicionarem nesse mundo digital e pulverizado, né? Perfeito. E você falou games agora há pouco, eu nem lembrava disso, mas game que é uma indústria
gigantesca, multibilionária. Não sei se pudesse dar alguns exemplos, no caso games ou algum outro. Como é que funciona essa criação de linguagem para esse público específico? No final do dia, assim, é entender como você consegue entrar na experiência do usuário com uma comunicação de marketing que não afete a experiência daquilo que ele está fazendo, né? Uhum. Então, você já deve ter tido experiências, como todos nós aqui, que uma publicidade em algum momento te incomoda porque entra numa hora completamente errada. Sim. Mas, por exemplo, lá atrás, o Candy Crush, quando colocou assista uma publicidade para ganhar uma vida, virou um benefício para o cara Assista uma publicidade o quê? e ganha uma vida, né? Ganha mais uma chance. Ah, sei. É um tipo de jeito de trabalhar a publicidade de uma maneira que agregue ao usuário. Então, Tá. hoje em dia eu acho que games é um desafio ainda, né? A gente tentou entrar nessa, teve o boom do Second Life lá atrás, mas o mercado entra nesse hype do negócio, Uhum. mas meio que tem dificuldade de encontrar os caminhos de como de fato faz sentido. Hoje tem várias oportunidades de games com publicidade dentro, mas poucas marcas souberam entrar mesmo e entrar adequadamente, né? A gente fala muito lá no Terra Vivo Ads das comunidades por trás. Então, se você não entender a comunidade gamer, né? Você tá falando lá no Counter-Strike. Sim. Tem uma comunidade de pessoas que jogam aquilo e que falam aquela linguagem, que são pessoas do mercado financeiro, ou de publicidade, ou de moda, mas que no fim do dia ali estão jogando Counter-Strike juntos e eles têm um interesse em comum. Sim. Comunicação com eles é diferente por ali dentro, né? Sim. Mas você tem que entender o que aquela comunidade vai aceitar para você não atrapalhar o lazer do cara, né? Então, games é um dos exemplos, mas no final vale para tudo. Numa rede social, num podcast, como é que as marcas entram e que faça sentido para a audiência. Entendi. Seria um tipo de publicidade, tô viajando aqui, mas Counter-Strike, eu sei que é o de joguinho de tiro lá. Sei lá, na roupa do cidadão que está no joguinho lá, aparece uma determinada marca? Isso seria um tipo de publicidade? Seria uma skin, né, que são as vestimentas, ou algum acessório que uma marca patrocine, um tênis. Nesses jogos que tem os mapas, né, pré-definidos, normalmente a publicidade entra quase como um out of home ali, né? Então tem uma parede com uma marca, algum outdoor, ele entra ali dentro Entendi. dos mapas, né? Não necessariamente assim. E tem aqueles joguinhos também que são gratuitos, né? E que você gosta, você começa a jogar, aí começa a aparecer a publicidade. Depois você, se quiser que não apareça publicidade, tem que pagar. Você tem que pagar, que é outro modelo, né? Esse modelo freemium funciona bastante. A gente tem uma vertical de negócio lá, que a gente chama de mídia de engajamento, que ela é muito baseada na gamificação. Okay. A gente não tem jogos, efetivamente, mas a gente tem a lógica de gamificação, que é para tentar gerar atenção e recorrência do usuário, mas sempre com benefício, né? Então a gente tem um aplicativo que chama Vivo Free, que a ideia é que o usuário entre e ele tem umas missões que pode ser assistir publicidade, pode ser participar de um bolão, pode ser tentar gerar um lead ou responder uma pesquisa. Uhum. Então a gente vai gamificando a participação dele dentro do aplicativo e ele ganha pontos no final do dia que ele troca por megabytes, né? Então acesso à internet no celular dele. Olha então só. Esse mundo de mídia de engajamento, até o LinkedIn, eu até falando pro pessoal que trabalha esses dias, o LinkedIn, para fazer você passar mais tempo dentro do aplicativo, ele começa a te sugerir uns joguinhos de inteligência ali para tipo o Sudoku, assim. Tá. Então, durante a sua experiência ali scrollando, aparece uma sugestão, joga aqui e teste seu conhecimento, né? Quão rápido você consegue resolver esse desafio. Então, esse modelo de gamificação, seja em games ou aplicativos, está entrando muito porque faz com que o usuário passe mais tempo dentro da sua plataforma. Tá. E aí você consegue, de alguma forma, monetizar esse tempo, porque você fala, o time spent dentro do meu aplicativo é 10 vezes melhor do que da média do mercado. Então, você consegue transformar isso num discurso que depois vira dinheiro em publicidade de alguma forma. Entendi. Monetizar o tempo significa a pessoa tá olhando para a tela, seja um joguinho, seja uma interação ali, e pelo tempo que ela está dedicando, X segundos ali, é espaço para entrar para você ter mais tempo de colocar uma comunicação ali, né? E a experiência não atrapalhar, né? Quanto mais tempo a pessoa passa, você consegue passar as publicidades, mas passar mais publicidades para eles. Entendi. Né? E não atrapalhar significa entregar uma publicidade que faça, teoricamente, converse mais ou menos com aquilo que ele está vendo ali. Para não ficar, né? Sei lá, estou vendo negócio de mercado financeiro e aparece uma publicidade de compre Havaiana. Exatamente.
A gente tem o Terra lá, que é um veículo de comunicação. No final do dia tem notícias por trás, né? Então, notícias e é um veículo de comunicação de reputação, né? Notícias verificadas. E a internet sofre muito hoje de todo mundo é veículo de comunicação, né? Sim. Então, desde do WhatsApp até as redes sociais, tem muita desinformação. Então, a gente tem esse papel como veículo de comunicação de ser um canal de informação. Mas o ponto da atenção é você voltar a publicidade para o contexto que aquela pessoa está navegando. Então não adianta você, apesar, assim, o negócio tem muito dado por trás. A gente sabe muito sobre os interesses das pessoas por trás. Então, eu estou interessado em carro, meu estilo de navegação fala que eu sou de tal classe social, que eu tenho interesse em carro e esportes. Mas se eu estou lendo um negócio sobre educação naquele momento, talvez meu mindset não esteja para ver um tênis. Né? Sim. Então, o contexto ainda assim é muito relevante para como você entrega essa publicidade, por mais que você saiba o perfil. Tá. Só que o perfil, ele pode... a publicidade, o resultado da publicidade pode ser impactado pelo contexto que aquela pessoa está inserida. Então, é uma equação que junta os dois, né? Contexto e o que você sabe sobre aquela pessoa. Entendi. Veja, eu não sou da área, mas seria justo dizer que a relação entre a publicidade e o marketing serve para estimular aquele contexto na pessoa, para falar, seria legal se você se interessasse por determinado produto. E aí a publicidade é aquela que vem e te mostra o anúncio na hora certa, no lugar certo. É o que a gente acredita, né? O marketing ele já vai gerar o desejo, né? Ou o conhecimento, né? Tá. E a publicidade, o precision marketing que você falou na abertura, que é hoje o que a gente trabalha muito lá, é entender como entregar a publicidade certa para a pessoa certa no momento certo. Né? Então, não adianta você só achar aquela pessoa com interesse, mas se a cabeça dela está estudando para vestibular e você está falando de viagem. Né? Por mais que ele seja interessado em viagem, naquele momento ele está com a cabeça em outro lugar. Exatamente. Esse seria o pior, assim, a pessoa já está ali, que saco, tem que estudar para passar no vestibular, não sei o que. E o cara me mostrando o cruzeiro aqui, cara, eu vou, né? Pôr do sol, não sei, tá bom. Legal. Uma outra coisa um outro termo, além do precision marketing, que eu fiquei curioso, first party. O que é isso? Dados first party. A gente usa alguns termos. Os dados first party são que a gente usa o termo em inglês, mas são os dados primários, que são os dados que a própria empresa é dona. Então, você não depende de nenhum terceiro. Você é o seu CRM. O CRM da empresa são os dados primários. Né? Então, quanto mais forte o CRM daquela empresa, mais dados primários você tem. Então, a maioria das empresas vem do CRM, então. Vários caminhos, né? Dos BIs, CRMs das empresas vão agregando essas informações e guardando ali dentro de casa. Tá. Então, esse é um grande desafio hoje em dia, porque existe esse medo aí dos fins dos cookies, que isso vai mudar muito a mecânica de publicidade, apesar de que eu particularmente acho que isso não vai acontecer mais. Mas a capacidade, quanto mais first party você tiver, ou dados primários, mais você conhece sobre a sua audiência ou o seu público, né? O seu cliente. Então, o mercado ele sempre foi muito baseado em eu não tenho informação nenhuma, mas alguém tem e eu empresto aquela informação, que é o third party, né? Então, um terceiro tem essa informação de interesses, de hábitos, né? O Terra tem informação de interesses, de hábitos de consumo, e eu vou lá no Terra e pego emprestado para fazer campanha. Entendi. Baseado nos dados deles, né? Então, para o cliente, eu sou um third party, né? Um dado terceiro, mas para o Terra é tudo dado proprietário, né? Então, são dados primários e nossos. Tá. Só para pensar num exemplo aqui. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que vende trator. Né? Então, eu tenho os meus clientes lá, os fazendeiros que compram os meus tratores. E eu, então, empresa que vende trator, tenho lá no meu CRM toda a lista dos fazendeiros com quem eu converso, onde eles estão localizados, o e-mail, contato, sei lá, quantas conversas eu já tive, o que despertou interesse. Esses seriam os dados first party, então... Da empresa de trator. Empresa de trator. Total. Beleza. Aí, como é que, nesse exemplo que você deu de um terceirizado, como é que funcionaria essa entrega dos dados? Tem dois caminhos, né? Com a gente tem dois caminhos. Hoje a gente trabalha de duas grandes formas dados. Uma, a empresa me fala o target, né? Então ela me fala assim, baseado nos meus clientes históricos, no que eu sei da minha base de first party, o meu cliente é um homem que mora nestas regiões de 35 mais, classe AB, porque meu trator custa R$200 mil. Tá.
Então ele me passa esse target e eu acho estas perfis semelhantes destas pessoas dentro da minha base, sem ter nenhum tipo de conversa entre bases, né? Uhum. Então eu acho dentro do meu data lake pessoas semelhantes com o target que ele me passou, que a gente chama de base genérica. Então eu só recebo o target e encontro essas pessoas lá dentro. Mas o poderoso fica quando esse cliente me passa a base conhecida dele, e eu faço um match com a minha base. Eu cruzo, e aí, óbvio, a gente tem uma série de regras por conta de LGPD, Marco Civil da Internet, de como fazer esse cruzamento, né? Então é tudo em Data Clean Rooms, vários nomes bonitos, em inglês normalmente, mas para dizer que a gente não tem acesso à base deles, eles não têm acesso a nós, e a gente só trabalha dados de quem a gente pode trabalhar por opt-in consentimento, né? A gente leva isso muito a sério. Tá. Mas o poder de cruzar uma base primária deles com a nossa é achar exatamente estas pessoas aqui. Porque quando eu acho estas pessoas, além de saber que elas são clientes dessa empresa de trator, aliás, esse exemplo aí foi bem nichado, né? Mas além de saber que elas são clientes da empresa de trator, que tem potencial de comprar um trator no final do dia, eu agrego uma série de outros atributos que eu tenho como empresa de telecom. Sim. Então, qual o hábito de navegação, que tipo de celular, tamanho da conta, onde ele mora, geolocalização, mora aqui, trabalha aqui, qual a classe social. Eu vou agregando atributos. Tá. Então, eu pego uma base conhecida, agrego atributos, deixo ela maior e acho pessoas com essa base anabolizada, eu acho pessoas semelhantes com isso. Então, eu consigo ficar muito mais assertivo do que aquele target genérico. Entendi. Né? Então, por isso que o grande poder do TR Vivo Ads hoje é de ser um veículo de comunicação dentro de uma empresa de telecom que tem muito first party data. Tá. Então, a gente consegue ter volume em quase qualquer tipo de clusterização, né? Então, provavelmente, em donos de tratores a gente também teria. Com certeza, porque todo mundo se comunica, né? Tá todo mundo se comunicando por WhatsApp, por e-mail, tá vendo notícia, A gente tá está falando no conectado, telefone. né? Exatamente. E o poder de ser uma telecom, isso é interessante, eu até falo bastante isso em reuniões com clientes e agências de publicidade, porque é normal a gente ficar com a cabeça de conectados na internet, mas estar dentro de uma telco permite que a gente fale, inclusive, com quem não está conectado na internet. Então, nas áreas mais isoladas do Brasil, onde não tem sinal de internet, não tem 3G, 4G, que já hoje são pouquíssimos lugares, mas o cara recebe o sinal da telefonia. De alguma forma, ele consegue receber uma mensagem. Então, a gente acaba tendo um alcance maior do que a internet no final do dia. Sensacional. Você falou do fim dos cookies. Assim, um termo que eu conheço, cookie, né? Que não é o cookie de comer, o cookie de... Mas como é que funcionam os cookies e o que significa eles estarem acabando? Primeiro que eu acho que eles não vão acabar mais, né? Virou uma discussão bastante grande em cima disso, porque o Google afirmou que ia acabar em algum momento, mas eles já mudaram de ideia 2 vezes, então acho que eles não devem acabar mais. Tá bom. Mas no final do dia, o cookie, ele é uma tecnologia que chama cookie por conta das migalhas mesmo, como se fosse a história de João e Maria, deixar as migalhazinhas, né? Então, conforme você vai navegando na internet, por mais que eu não saiba quem é você, eu vou marcando este usuário, ou este ID, né? É o IP? Por IP, por Edge ID, tem uma série de jeitos ali de te marcar, mas no final eu marco você como um cookie, né? E aí eu vou te acompanhando durante um período de tempo e eu vou determinando o seu perfil por aquela navegação. Tá. Então, e toda a internet hoje, e muito baseado pelo crescimento do Google e pela tomada de mercado que o Google tem, as inteligências de compra de mídia são muito baseadas em interesses ou hábitos baseados em cookies, né? Então, é o cookies de terceiros, né, que eles falam. Então, você compra uma mídia pelo Google, você usa os dados do Google, baseado em cookies, para entender os perfis das pessoas que você quer entregar a publicidade. Tá. O ponto dos dados do cookie é que eles expiram. Eles vencem em algum momento. A cada 30 dias eles expiram porque o seu hábito ele vai mudar na internet. Tá. E conforme por onde você navegar, você é um cookie diferente. Se você navegar pelo seu celular, pelo seu computador do trabalho ou da sua casa, são 3 visões diferentes de você. E eu dou bastante esse exemplo. Eu trabalhei na Abril muito tempo e eu ficava responsável pelas marcas femininas. E a internet achava que eu era mulher, porque eu entrava no site da Cláudia todo dia, da Nova, porque eram os meus produtos, né? Então, por inferência, eu era uma mulher. Certo. Então, os cookies nem sempre estão certos, apesar deles serem bastante confiáveis, né, nesse sentido, eles nem sempre estão certos, eles são inferências. Tá. O que a gente faz quando trabalha First Party Data é que eu identifico a pessoa.
E a partir do momento que eu identifico uma pessoa por trás, uma pessoa real por trás de uma navegação, ela é ela em qualquer lugar, né? E é por isso, então, que nesse formato dos cookies aí, que você não sabe exatamente quem é a pessoa e tal, é por isso que nesse modelo anterior de publicidade, você tinha que queimar mais verba para atingir mais gente e nem sempre era um envio 100% correto, porque tinha o negócio do aumento do custo de mídia, né, que está inclusive naquele estudo da Nielsen, que está mencionado lá, que para 34% das verbas são desperdiçadas ou eram desperdiçadas. Hoje tem alguns estudos, eu acho que isso é, na verdade, uma evolução da pulverização, da evolução do mundo digital, né? Então, da pulverização do mundo digital. É muito difícil você ser assertivo 100% do tempo, né? Porque você está partindo de inferências por navegação para achar um target. Então, sei lá, se você entra no site da Porsche todo dia, a internet vai te entender como esse cara tem muito interesse em Porsche. Mas se ele tem poder de consumo de um Porsche, pode ser diferente, né? Então, então os cookies, eles acabam... hoje tem 30%, o que a Nielsen diz é que tem 34% de desperdício nas impressões que você compra online, porque ou você chega num target que não é o que você queria, ou você fala muitas vezes com a mesma pessoa, porque esse controle de frequência é difícil, e aí você acaba desperdiçando porque vira paisagem, ou você está falando com uma navegação não humana mesmo, uma pessoa que não está por trás. Então hoje, até saíram os dados recentes que a gente levantou. Como assim não humanas? Bots, robôs que entram nos sites e tal, e então isso acaba gerando impressões de publicidade. Tem já, estima-se aí que globalmente 50% do tráfego online seja de não humanos, né? Então, existem várias ferramentas de verificação para que as publicidades sejam entregues sempre para o humano, mas escapa de vez em quando. Quando você está baseado em cookies, isso pode acontecer bastante. O que a gente tem hoje é que, por uma camada de dados first party, né, uma camada de dados conhecidas e da qualidade que a gente tem dentro de uma telco, você elimina esse desperdício. Você sabe que é sempre um ser humano por trás. Porque você está se apoiando nesse CRM ou nesse BI. Exatamente. E que as marcas, e aí por isso que as marcas começaram a pôr muito esforço em criar as suas próprias bases de CRM. Então, puseram muito dinheiro em esforços de coleta de lead, né, conseguir, de fato, criar e gestionar uma base de CRM decente. Mas é um baita desafio para qualquer empresa, né? As bases precisam ser renovadas, então eu peguei seu e-mail hoje, daqui 6 meses pode ter mudado. Você mudou de endereço, mudou de telefone, e isso vira um desafio. A manutenção de uma base quente vira um desafio, né? Então, mas virou um grande esforço, porque se tá difícil lá fora, a gente faz dentro de casa. Esse era o pensamento. Só que isso é super custoso para as empresas. Então, normalmente, são poucas que têm capacidade e grana para ter uma gestão de CRM tão qualificada assim. Entendi. Muito legal. Eu vivo um pouco isso no canal aqui, mas não é no mérito de produto, né? Porque eu estou falando de empresas listadas em bolsa, por exemplo. Então, eu estou criando conteúdo para o investidor pessoa física, né, que é um público historicamente muito mal atendido pelos departamentos de RI. Não é por má vontade, mas é por uma questão de prioridade. Eles focam mais no grande investidor, né? Então eu chego com uma entrevista, por exemplo, com o CFO e tal, crio Reels, crio awareness, né, sobre, essa empresa faz isso, ela está investindo nisso, tal. Estou dando os elementos econômicos, financeiros, para a tomada de decisão desse investidor. Mas eu não tenho como provar se a ação que aquela empresa... se aquele cara comprou ou não uma ação. Ou se ele tiver comprado ou não a ação da empresa, se foi porque ele assistiu o meu conteúdo. Porque ele foi de uma natureza educacional, ele só deu elementos para a pessoa, né? O modelo de atribuição, né, que é o que como a gente chama na publicidade, se de fato a publicidade incentivou ou impactou o usuário para a ação no final do dia, esse modelo de atribuição, ele é um desafio desde o início dos tempos, né? A grande sacada do Google foi, por eles serem donos da maior ferramenta de search no mundo, por mais que você já tenha pesquisado 5, 6 vezes sobre o carro que você quer comprar, o último clique normalmente é o do Google que você dá, né? Para achar onde é. Então, onde que está a concessionária. Exato. E aí o Google, né, que ele chama até de last click, ele põe no modelo de atribuição dele, apesar de você ter visto no outdoor, né? Então, esse modelo de atribuição multicanais é um baita desafio em qualquer lugar. Certo. E para empresas que estão baseadas na internet em plataformas terceiras também, porque o dado não é seu, o dado é das plataformas, né? Então você depende das plataformas para conseguir falar com a sua audiência. Entendi. Então vira um desafio também. Perfeito. E um último ponto que eu estava com dúvida era sobre
essa questão da fragmentação da audiência, isso tem a ver com a redução contínua do span de atenção das pessoas? Porque ela está agora no TikTok, passa 3 segundos, ela está no LinkedIn, passa 2 segundos, ela está respondendo um e-mail, 2 segundos ela está olhando para o passarinho, depois ela vê para o Netflix. É isso que significa fragmentar a audiência? É a mudança do hábito, né, de como as pessoas consomem os conteúdos no mundo digital, mas também o aumento da oferta de conteúdos em qualquer lugar, né? E eu acho que isso assim, é sem volta, né? Então você para pensar que de um tempo para cá, você deve ter começado a ver nas redes sociais a tela dividida, né? Sim. Então, conteúdo embaixo, o negócio em movimento em cima. Aquilo é uma estratégia para você não mudar a sua atenção tão rápido, porque se é só o conteúdo, o cara olha, começa a ouvir e passa. Mas se é o conteúdo com carro, uma roda rodando em cima, você fica olhando a roda e ouvindo o conteúdo. Principalmente se é uma coisa nada a ver com nada. Assim. Nada a ver, não tem nem, né, não tem nenhuma relação com o conteúdo de baixo, mas é uma estratégia de tentar prender a atenção, porque o hábito hoje é de consumo muito rápido de qualquer coisa. E a IA ainda chegando aí, mudando completamente o hábito de como a gente consome conteúdos mais densos, né? Então, você pesquisa hoje pelas ferramentas de IA, né? Talvez o Search também vá sofrer com isso, o Gemini está tentando reverter, mas muda completamente a dinâmica. Então, é uma evolução de oferta e de geracional mesmo, né? De ansiedade de conteúdo, de consumo de conteúdo, né? Pois é, então, isso eu estava pensando sobre isso outro dia. Não é, de certa forma, um tiro no pé de um Google da vida? Ele lança antigamente era assim, eu quero pesquisar sobre um determinado assunto. Ele me traz uma lista infinita lá de sites onde eu possa buscar. Aí eu clico no site, entro no site, aí tem lá um anúncio que vem que é aquela, enfim, que alguma empresa botou uma verba lá, aí a hora que eu entrei nesse site apareceu um anúncio. Hoje, como a busca, eu digito a minha pergunta no Google e a resposta já vem na IA, eu não entro naquele site, consequentemente eu não vejo aquele anúncio. Isso. Consequentemente, o Google está perdendo dinheiro com o anúncio que ele poderia fazer. A gente hoje como portal ali, como veículo de comunicação, a gente já tem visto a mudança de hábito mesmo de audiência, né? Então, a gente tem anúncios vindo do Google, então que o Google ganha parte do anúncio, porque eu uso a plataforma do Google para trazer essa mídia programática, mas eu tenho vendas diretas que não dependem do Google. Então eu tenho um share tem um monte de parceiros que fazem coisas parecidas com o Google, mas o Google é muito maior em share do mercado. Claro. Então ele tem uma receita relevante que vem desses parceiros produtores de conteúdo. Então sim, né, na nossa visão, deveria ser um tiro do pé do Google, mas vai ser uma briga muito grande. Saiu até uma matéria no Estadão hoje ou ontem, das marcas comentando sobre a evolução da inteligência artificial, que as pessoas não aprofundam e não clicam, né? Quando elas não clicam no link para ir para um site, o site para de ganhar dinheiro, o Google não necessariamente. Então, mas como é que o Google ganha dinheiro nesse caso? Eles já falaram agora, já soltaram que vai começar a ter publicidade dentro de Gemini. E aí eles vendendo dentro do negócio deles. Tá. Então eles mas sim, eles perdem dinheiro com a gente. A gente já inclusive a pesquisa do Estadão mostra lá que em média os produtores de conteúdo caíram 20% a audiência, assim, desde que o Gemini entrou, de fato está funcionando, né, dentro do Google. Então você pesquisa alguma coisa, se não é algo que você quer comprar, por exemplo, que aí você vai ter que clicar para chegar lá no e-commerce, mas você quer saber sobre qual que é a taxa de juros, né, prevista até o final do ano, você não vai clicar mais nos links porque ele vai te dar a resposta ali. Sim. Então, para os produtores de conteúdo é um desafio e acho que vai ser uma briga em algum momento com o Google, sim, porque as inteligências artificiais, elas bebem dos produtores de conteúdo. Se eles não forem remunerados por isso, o ecossistema acaba você tira uma perna da cadeira. Hein? Exato. Entendi. Outro dia eu vi uma matéria também que, enfim, eu estou longe de ser um especialista, mas que tem uma diferença meio cultural, assim, entre a IA feita aqui no Ocidente e como que a China faz IA. Aqui no Ocidente é mais pautada pela monetização. Você faz uma IA porque você quer monetizar. Então você faz modelo de subscription, você faz modelo de paga depois de certo uso e tal. E lá é normal, vem tudo grátis. Usa aí. Aí a hora que você criar um negócio em cima disso, a hora que você tiver alguma... Aí eu ganho dinheiro. Aí eu ganho dinheiro.
Faz sentido essa... é, eu ouvi falar, né? Eu li em algum lugar. Tem o tal do DeepSeek, eu vi saiu uma nova aí que é de fazer imagens. Tem uma nova a cada dia, né? Pois E uma bebe da outra, e aí são cada um para uma finalidade. Eu acho que ainda tem muito a evoluir, mas de fato é um negócio que pode nos ajudar muito, né? A gente usa ali para curadoria de conteúdo, a gente usa para entender hábito e sugerir, né, matérias de acordo com o hábito de leitura do usuário, a gente usa do lado da publicidade para entender resultado das campanhas e sugerir otimizações. Então a gente vai entrando, mas sempre com um olhar para o negócio mesmo, né? Perfeito, legal. E uma última pergunta nesse primeiro quadro aqui, assim, acho que a gente até já falou um pouco disso. Essa relação, a jornada do cliente, o que seria uma jornada do cliente? Desde o primeiro, é o que você falou, desde o primeiro anúncio que apareceu ali até o last click dele lá. Como que a indústria da publicidade vê essa jornada do convencimento, tal do... eu sei que passa pelas impressões, mas tem alguma forma genérica de explicar a jornada do cliente ou é caso a caso? Acho que não tem muita regra, né? Sim, o mercado ele foi se desenvolvendo de várias maneiras para tentar ajudar cada vez mais as marcas a criarem uma jornada que faça sentido, ou uma visão omnichannel, né? Hoje as empresas têm muito desafio de visão omnichannel do cliente, dentro de casa e fora. Tá. Então a comunicação, né, tem que ser a mesma em qualquer ponto de contato, desde o meu saque até a minha publicidade, a visão é omnichannel. Tá. E aí apareceram ferramentas de modelagem de mix de meios, né, para entender qual que era o mix ideal de TV, rádio, digital, redes sociais. Mas o ecossistema muda muito rápido, né? Então, sei lá, pensa que antes do TikTok bombar do jeito que bombou, você tinha o Instagram surfando uma onda de publicidades muito diferentes. Depois entra TikTok, aí vem Quai. Aí vem os creators, né, que estão ganhando espaço e levando muita verba de publicidade. Então, no final, virou mais um desafio para as marcas entenderem como é que, de fato, se constrói essa trilha, né, ou essa jornada do cliente, onde ela começa e onde ela termina. Uhum. O nosso objetivo como negócio, né, e essa é o nosso mantra lá, é gerar eficiência nessa criação dessa jornada, porque o dinheiro seja mais bem usado possível. Eu ouço muito o mercado falar de performance, não, puta, a gente é voltado à performance, a gente quer a performance. Uhum. Mas a performance, ela não é a qualquer custo, né? Uhum. O dinheiro não é infinito. Então não é sobre performance, é sobre eficiência no final do dia. É entregar o resultado, mas dentro das capacidades de investimento de cada um. Então, nosso objetivo é entender e usar os dados e o contexto do site para gerar essa jornada mais adequada. Mas hoje ela é impossível começar num lugar só e terminar. Então a gente acredita muito na força dos multimeios. Não vai ser só no Google, não vai ser só em rede social, não vai ser só em outdoor. Por exemplo, o cara tá jogando um videogame, tá jogando um game, aí tem um primeiro contato, aí depois ele vê um reel na rede social sobre isso, depois ele ouve um anúncio no rádio. E é isso que faz o convencimento. No final Que doideira. É a estratégia de conseguir falar em diversos pontos de contato com esse usuário de maneira adequada. Tá. E aí vai entrando, né? Então, precisa pensar direito. Por isso que quanto mais você conhece do seu target, melhor é a criação dessa jornada. Tá. Porque senão você entra no modelo antigo, que era pura awareness, né? Que eu acho que é Só difícil. Divulga e torce pra... Vou pôr para todo mundo a mesma comunicação e aí eu vou errar um monte, mas eu vou acertar um monte também. E tá tudo certo. É que o mundo digital criou a lógica de ser cada vez mais preciso, que pode ser um tiro no pé, né? Porque quanto mais você afunilar no que você quer achar, com menos pessoas você vai falar e talvez você venda menos em volume. Sim. Que doideira. Outro dia eu tava vendo apareceu pra mim um reel no Instagram lá, canal de Pérolas do Silvio Santos. Imagina, sei lá quantos anos. A mesma lógica da atenção, né? Não tinha nada disso, mas era um apresentador lá que retia a atenção das pessoas, tirando aviãozinho de dinheiro lá, não sei o quê, para daí vender o lava-louças lá. Ou a telecena, que era um outro negócio dele. Que era um outro negócio dele. Mas é isso. E vários programas diferentes dentro do mesmo programa, porque senão a audiência não fica, né? Sim, muito legal. Vamos então falar do Vivo Ads Track. Boa. Conectar empresas a consumidores.
Bom, acho que você já falou um pouco, né? Vocês têm uma base de dados muito grande, vocês são uma empresa de telecom, então vocês têm, vocês estão na comunicação, que é a essência do negócio, né? Então os dados são muito grandes mesmo. Fala da solução, você mencionou a adequação com a LGPD também. Introdução, começar por aí. Bom, né, a gente lançou Vivo Ads Track faz mais ou menos 1 mês e meio agora. Uhum. É um produto que a gente vem trabalhando a criação dele há mais de um ano. E era uma intenção desde do início do nosso negócio, né? O Terra, ele foi incorporado pelo Grupo Telefônica lá em 2017, mas já tinha uma operação incipiente ali de ads dentro da Vivo, que depois virou Vivo Ads e se juntou com Terra e virou Terra Vivo Ads, que é onde a gente está hoje, né? Só que eram dois grandes lagos de dados, né? Um baseado em cookies pela navegação do Terra Uhum. e o outro baseado em dados reais de pessoas reais, clientes por trás da Vivo. Tá. Mas eram dados que não se conversavam ou que a gente não conseguia de fato ter a sobreposição. Então eu entendi hábitos dos dois lados, mas eu não sabia quem daqui estava aqui. Entendi. Vivo Ads Track é a gente de fato agora conseguir fazer essa sobreposição de dados e ter visão única de pessoas. Legal. Então hoje a gente tem dentro da Vivo 83 milhões de brasileiros ali que a gente tem identificado dentro da base e que de alguma forma a gente consegue e pode usar essas informações para enriquecer e criar clusters com a finalidade de publicidade. O cluster é aquele, voltando, por exemplo, do trator lá. É o target, né? Quem interessados em trator. Ou com alta propensão a comprar um trator. Tá bom. Então, a gente hoje tem... a gente está por estar dentro de uma telecom, além da LGPD, a gente está debaixo das regras do Marco Civil da Internet, então a gente tem as limitações de como a gente pode usar, mas a gente está super ligado em seguir as regras de consentimento, né, que é você ter ciência que vamos usar os seus dados para uma finalidade de publicidade, e o opt-in, que é você aceitar receber comunicações de publicidade pelos diversos canais que a gente tem. Então a gente segue essas premissas, e tudo que envolve dados a gente precisa ter consentimento e opt-in dos dois lados para cruzar, poder trabalhar e gerar consentimento. Então, desses 83 milhões, a gente tem informações de muita gente para gerar esse conhecimento de dados por trás. Então, no final, Vivo Ads Track é hoje a nossa capacidade de colocar uma camada de verificação de pessoas reais para campanhas de publicidade. O que mudou o jogo para a gente foi que a gente sai de poder falar com usuários dentro dos nossos canais, Terra e Vivo Ads, e Vivo Ads Track permite que a gente ache esse usuário em qualquer lugar da internet. Então, eu levo essa inteligência de dados para qualquer lugar que essa pessoa esteja navegando. É isso que a plataforma faz. Então, eu consigo achar um usuário, além dos nossos canais, mas identificados com o First Party Data da Vivo em qualquer lugar que ele esteja navegando, qualquer canal ou plataforma. Ou seja, você tinha os dados do Vivo, da Terra, você agora conseguiu falar, então eu achei a pessoa juntando essas duas bases de dados, aí o cidadão está ali vendo um vídeo no YouTube, por exemplo, aí você consegue jogar a publicidade para ele? Consigo. Ah, ok. Então, a pessoa que eu sei que é identificada, e aí, óbvio, eu só vejo base da Vivo, né? Então, de alguma forma, ele precisa ter trafegado ou ser cliente da Vivo pela rede da Vivo em algum momento. A gente, a partir do momento que identificou, esse usuário ele não é mais baseado em cookie, então ele não vence, ele é uma pessoa, né? Ele não tem validade. Ele é uma pessoa no início da navegação, hoje e até quando ele parar de navegar na internet. Certo. Então eu posso achar ele em qualquer ponto de contato. Hoje a gente está plugado nas principais redes de mídia, né? Então a gente consegue achar esse usuário em qualquer lugar. E diferente do cookie que expirava, o fato de não expirar, além de você conseguir achar a pessoa, você consegue acompanhar a evolução do comportamento dela. Consigo acompanhar e entender essas mudanças de hábitos também. Então, como eu agrego vários outros fatores que a gente chama, né? A gente vai agregando fator sobre esse usuário, eu vou criando clusters exclusivos, targets exclusivos para o meu cliente. Então, se é interessado em comprar trator, eu vou pegar na minha base, vou entender qual é o target dele, né? Então, uma base real dele, entendo quem dentro da minha base dos 83 milhões, tem 1,5 milhão com alto potencial de comprar trator, ele vira uma base de dados que só funciona para esse cliente. Ok. E então ela é muito poderoso porque gera uma comunicação bastante assertiva e eficiente. Entendi. Com isso economiza o custo de mídia. Exato. Então, e essa é a nossa proposta de valor. Usar dados first party, ele é mais caro que os dados de cookies. Mas o retorno vale muito mais a pena. Perfeito. Show.
E aí eu vi também a forma de criar esse cluster, eu vi, agregando dados declarados, mensurados e de geolocalização. Isso significa criar, a partir desses dados, você consegue criar o cluster. Exatamente, né? Hoje, e aí é uma das principais diferenças do modelo baseado em cookies, que ele é baseado em inferências. Então, a gente tem uma relação cliente-empresa com essa pessoa por trás. Então, eu tenho dados declarados, né? Idade, região onde mora, tudo isso são dados declarados. Uhum. Mas eu tenho dados por hábitos de navegação mobile, né? Como essa pessoa usa o seu celular e o que ela usa no celular. Então, eu consigo entender hábitos e aí começar a criar modelos de propensão. Então, alta propensão a comprar no e-commerce, começou a navegar em muitos conteúdos de carro, alta propensão a trocar de carro, trocar de celular. Sim. Então, a gente consegue ir criando modelos em cima dos hábitos que a gente conhece, Tá. e aí criando cada vez mais clusters afinados. Né? Show de bola. E isso tem alguma coisa a ver com os super apps? Que estão chegando, tal dos super apps aí. Os super apps, o mercado já mudou umas 2 vezes aí da estratégia, né? Antes, o super app, a lógica do super app é você ter tudo dentro de um app só. Uhum. Então, a Vivo tem um super app, você faz tudo por um app da Vivo, que é o app Vivo. Uhum. Você vai lá, desde comprar no e-commerce da Vivo até ver a sua segunda via da fatura. Uhum. É um super app, então é um canal só de relacionamento do cliente. Mas o mercado já teve a estratégia de ter um app para tudo, porque o brasileiro não tinha celular que aguentasse tanto super app, né? Okay. Então, com a evolução também dos devices, o mercado foi voltando para ter o super app. Mas a estratégia do super app é você ter um ponto de contato com o cliente. E aí o seu relacionamento com o cliente fica muito melhor, muito mais controlado. Né? É lá onde eu consigo assistir um curso, jogar um joguinho, comprar um produto, ler uma notícia. Exato. E aí os telcos, as empresas de telco e os bancos são os principais, né? Você entra no site do banco hoje, no app do banco, você faz tudo. Desde contratar o crédito imobiliário de carro, ver sua conta, né, ver seus investimentos, Open Finance. Então, tem esse caminho de você não sai daquele lugar, é um ambiente só. Então, isso que eu ia te perguntar do Open Finance, porque quando você falou de dinheiro, pronto, aí já tem você tem que vincular o pagamento ali, né? Fez a publicidade, gostei, quero comprar o produto. Cadê o Pix, né? Paga aí. Para pagar, né? Show. Um outro ponto que eu vi lá, controle de frequência. Acho que esse é O que é isso? Esse para mim acho que é um dos valores mais importantes do Vivo Ads Track, que é onde a gente de fato consegue garantir a eficiência do produto. Como eu tenho uma pessoa identificada em qualquer device, né? Então identifiquei uma pessoa no celular, é a mesma pessoa que está no computador do trabalho, no computador de casa, eu sei que é aquela pessoa. Tá. Eu tenho um controle de eficiência, de frequência muito mais eficiente. Se a minha ideia é não encher a paciência da pessoa com tanta publicidade, ou até né, sei lá, eu sou um varejo, eu estou em Black Friday e eu preciso ficar martelando, eu consigo controlar quantas vezes aquela pessoa vai de fato ver aquela publicidade do início ao fim em qualquer canal da internet. Isso gera essa capacidade de não errar, ou falar demais com as pessoas e acabar desperdiçando dinheiro, ou falar com a pessoa errada. Então, o controle de frequência é um dos atributos mais importantes do então o controle de frequência é a quantidade de vezes que o anúncio vai aparecer. Exatamente. É isso. Entendi. Aí. Faz sentido, porque tem gente que precisa ver o anúncio muitas vezes, tem gente que uma vez só já basta, né? E depende do produto, depende do segmento, depende do momento, né? Mas sim, então se você já tem uma base, por exemplo, se a empresa me passa uma base de leads que ele coletou, leads de interessados no pré-lançamento de um carro, esse cara você tem interesse de ficar martelando até ele ir em algum lugar, até ele fazer alguma ação. Certo. Mas se você está numa campanha de awareness, mais ampla, e aí você não precisa desperdiçar 5, 6, 7 vezes a mesma pessoa. Você quer mais gente vendo sua publicidade e não a mesma pessoa vendo tantas vezes. Tantas vezes. Então você prioriza alcance e não a frequência. Sim, eu não consigo nem imaginar quão complexo seja isso, mas eu penso assim, como é que o dado que uma empresa de telecom tem, como é que você transforma com inteligência esse dado numa resposta sobre, olha, para esse produto a frequência ideal é
3 É anúncios. que não tem verdade absoluta, né? Claro, não, é estudo estatístico, né? E aí muda muito rápido. Então, sei lá, 10 anos atrás, quando surgiram as redes sociais, alguém jogou um número mágico falando, não, a frequência ideal é 7. Hoje já é 3, ou não existe, né? Então, é caso a caso no final, e aí a gente vai criando uma massa, um corpo de boas práticas para aquele tipo de campanha. Tá. Mas muitas vezes o cliente já tem noção disso, já sabe o quanto vai trabalhar, e isso vem bastante do cliente. Eu quero determinar uma frequência tal. Isso as áreas de marketing, as agências de publicidade já conseguem trazer com um pouco mais afinadas. Quando não, a gente sugere. O seu relacionamento está mais com as áreas de marketing das empresas ou com as agências que eles contratam? Os dois, assim. Os dois. Quando eu comecei no mercado, ele era 100%, quase 100%, não era 100%, mas voltado em agências de publicidade como intermediário, mas cada vez mais os pontos de contato estão nos dois lugares, né? Então, os CMOs, os marketings das áreas, as áreas de mídia das empresas, elas procuram até mais esse contato direto com os canais, veículos, para entender quais são as novidades, porque tem muita coisa. Então, eles querem estar mais próximos para entender. Isso é bom para o mercado, né? No final, uma conversa mais aberta, mas hoje tá bem dividido, assim, tá bem dividido. Tá. Então, a gente estava falando sobre o lado da audiência, né? O cluster, quem é o perfil, quem que quer comprar o trator e tal. Mas e do lado, então, agora com a Vivo Ads Tracker? Qual o perfil de anunciante? Quem que se beneficia mais dessa inteligência? A pessoa, claro, a pessoa que quer, qualquer um quer fazer o melhor investimento possível, o melhor investimento-retorno da sua campanha. Mas tem algum perfil de empresa que se beneficia mais ou menos? Essa é a graça do produto. No final, ele serve para qualquer tamanho de cliente, porque é um produto em que a gente faz a operação da compra de mídia. Mas ele fica tão mais poderoso quanto mais a empresa tiver de dados dentro de casa já. Então, quanto mais ela me trouxer, ou me fizer um onboarding de informações sobre o target delas, mais a gente consegue achar essas pessoas na internet com a maior acuracidade possível. Tá. Mas no final vira uma solução desde uma empresa que não tem muita maturidade digital, nem de CRM, que aí eu pego um target genérico e vou achando e vou otimizando para achar os melhores targets aqui dentro de casa. Mas vai também para uma empresa que está super madura como a Vivo, que já tem dentro de casa um CRM gigantesco, né? As áreas de BI grandes, cientistas de dados trabalhando por trás, modelos de propensão e tal, que quanto mais me agregam informação, mais eu consigo agregar inteligência de dados depois. Tá. Então para o mercado, assim, vai de todos. Hoje a gente, óbvio, a gente está mais no Tier 1 e 2 do mercado, os clientes grandes e médios, ali a cauda longa é um pouco mais complexa porque demanda muito mais volume de atendimento, né? E os CRMs talvez sejam menos sofisticados. Mas no final é uma solução para qualquer tamanho de cliente. Muito legal. Então, só para ver se eu entendi. Então, a empresa ela tem o CRM dela, aí ela vai fazer um onboarding desses dados, CRM BI, ela vai fazer um onboarding no Terra Vivo Ads. Isso. E aí você vai... Como que isso vai virar um anúncio de fato? Você vai pegar esse dado, identifiquei o cluster ideal, o perfil é esse... Aí você joga isso, por exemplo, numa meta da vida para fazer o anúncio? Eu jogo isso nas plataformas de mídia do mercado e a partir desse momento eu consigo ter o famoso match, né? Então, eu pego essa base real do meu cliente, agrego as minhas informações, isso vira uma outra base, né? Então, vira um terceiro Você joga bolo de dados. O anabolizante lá. Isso, eu dou uma anabolizada, ele vira outro bolo de dados. Esse bolo de dados eu subo nas plataformas e faço o match. Então, isso é um dos grandes valores também do produto, porque quando você joga um cliente sozinho, joga seus dados no Meta, no Google para comprar, ele tem um percentual X de match. Ele não vai achar todo mundo. Não é todo mundo que está na base CRM dele que ele acha nas plataformas. Porque ou o CPF está diferente, ou o e-mail, quais são as chaves ali, não tem todas as chaves. Quando eu entro dentro da base da Vivo, eu vou agregando várias outras chaves. E aí a gente dá o match nas plataformas. Toda vez que a gente usou o Vivo Ads Track, deu pelo menos 30% a mais de match. Então, de partida, eu aumento o alcance de pessoas conhecidas. Dá para dizer que o ROI da campanha é 30% melhor por causa disso? Não necessariamente, o alcance sim, né? Então, o alcance fica 30% maior. Mas como eu agreguei vários outros fatores de dados, de inteligência de dados para criar esse cluster, a gente tem uma métrica, a gente mede as métricas, né, os KPIs de campanhas, e em média
qualquer KPI sobe pelo menos 30%, assim, isso é muito louco. Desde o clique, taxa de clique. Então meu No chute final ficou, desde o clique, taxa de clique, ou quando o cliente está medindo o lead no final, custo por lead, custo por aquisição, a gente sempre melhora em média 30%. Então, o match melhora 30%, 35%, mas o clique às vezes melhora 40%, 50%. Só por ser um cluster muito mais afinado. Então, uma vez esse dado anabolizado, vamos supor que a empresa X ela trabalhe com uma agência de publicidade. Você entrega esse dado para a agência ou você faz o trabalho da agência? A gente tem os dois modelos no final do dia, mas o dado não vai para lugar nenhum. Ele fica no meio do caminho. Então, eles jogam os dados deles aqui, eu jogo os meus, e a gente agrega informações, mas nem eu vejo essas informações agregadas e nem eles. Entendi. Ela vira uma base que ela expira, né? Então, esse é o modelo do negócio. Ela é usada para comprar, a gente pode operar, mas eu posso devolver para ele operar. Só que ela é uma base de gestão nossa. Sim, porque a gente agregou os dados first party. Tem a sua inteligência lá, né? E aí, a gente expira ela depois de um tempo. Acabou a campanha, essa base, ela desaparece. Bom, vamos que é um modelo diferente do que o mercado tem às vezes, e aí gera até uma confusão, que é o de enriquecimento de base. Não é isso que a gente faz. Eles não me passam a base e eu devolvo a base com mais e-mail, por exemplo. Isso é um enriquecimento de base. Eu crio uma base para finalidades de publicidade, mas eu não enriqueço base originalmente. Entendi. Tá, perfeito. E aí, tem lá uma análise, você tem essa análise de desempenho, tem que é um outro item que eu vi que vocês oferecem também, essa análise de desempenho. Aí eu fiquei curioso para saber sobre como é que isso beneficia o ROI de campanhas. Eu chutei 30%, mas talvez para você que não entende, o ROI da campanha é isso. Pôs a mídia, você quer saber quanto você vendeu, né? Cada real que eu pus, quanto de dinheiro me voltou, né? Perfeito. Então, eu entendo, intuitivamente falando, é muito simples que sim, se você está refinando a base para o seu anúncio e direto na pessoa mais propensa a comprar o produto, claro que você vai gastar muito menos dinheiro e o seu retorno vai ser maior. Perfeito. Mas como é que você fala? Talvez falar um pouquinho mais sobre o... A gente todo começo de campanha com Vivo Ads Track, a gente tem uma série de passos de um briefing que o cliente precisa preencher de quais são os modelos de performance que ele quer acompanhar, né? Tô acompanhando clique, eu acompanho alcance, às vezes é isso, eu acompanho frequência, custo por lead, mas tem uma série de informações, de métricas, que eu dependo dele me devolver para falar se estou indo para o lugar certo ou não. Então, a aquisição é uma delas. Eu preciso que o cliente me conte se eu está, de fato, no final do dia vendendo um carro, para eu ver se está melhorando ou não. E aí a gente vai otimizando de acordo com isso. A gente consegue, pela plataforma, otimizar as principais métricas de alcance, de clique, de frequência. Isso tudo a gente faz do nosso lado, para ver se está dentro do esperado de uma campanha desse tipo. Mas a venda, efetivamente, às vezes eu dependo dele me contar. Então, mas a gente já tem cases, a gente teve, e um dos grandes baratos de estar dentro de uma empresa de telco é que eu agrego a geolocalização nessa inteligência, né? E a inteligência de geolocalização ela é muito poderosa para a campanha. Em tempo real. Em tempo real, né? Então, tanto em tempo real quanto para a criação de base, né? Então, pessoas que costumam ir em estádios de futebol, por exemplo, né? A gente consegue pegar. Mas a gente fez a gente está com campanhas rodando para Black Friday para levar para a loja, e a gente está tendo ROI 9. Assim, cada real de pessoas que estão perto da loja recebem uma comunicação, gera 9 de venda lá na ponta. Então, alguém que efetivamente viu a campanha, e isso é retail media no final do dia, pensa, né? Então, a mesma lógica do retail media. Uma pessoa que viu a campanha efetivamente entrou numa loja e comprou, porque eu consigo cruzar a base, né? De quem comprou com quem foi impactado. Você está concorrendo com aqueles caras que ficam com o microfone lá, né? O prato tá hoje. Compre o talher e tal. Exatamente. E aí, então, a gente vai acompanhando, mas tem um trabalho junto com o cliente. Normalmente, esses clientes que buscam performance até o fim, eles têm uma área de performance do lado deles que fica alimentando a gente de informação para a gente otimizar cada vez mais a campanha. Então, é a minha mesa de performance conversando com a mesa de performance do cliente para as coisas convergirem mesmo. Casos de campanhas de altos, assim, o custo por lead caindo 60%, né? Então, quanto vale você levar uma pessoa com potencial de comprar um carro de 600 mil reais até a concessionária? Então, esse lead qualificado para eles, eles já pagam caro, né? Quanto custa para você levar uma pessoa propensa a comprar um carro de 600 mil reais? Exato. Então, achar uma pessoa que de fato tem consegue,
comprar um carro desse e levar até uma loja. Então, esse custo por lead, né, as montadoras ou as concessionárias, eles já costumam pagar caro, porque se eu acertar né, sim. já valeu. Então, se a gente derruba e a gente teve case aí caindo 45% de custo por lead, para o cara tem um valor absurdo, né? Então, pera, você está falando do custo por lead caindo, em alguns casos, caindo 45%, o retorno de campanha, às vezes, de 9 para 1. Essa aí foi de geolocalização. Geolocalização. Então, e aí vai, né? E aí eu falo que performance é um mundo ingrato, porque no final, o que funciona para um, amanhã não vai funcionar para o cara que é do mesmo segmento. Sim, sim. Porque tudo depende de comunicação, de como o cara chega na loja recebido, né? Então o ecossistema tem que funcionar. Mas a gente vai junto com o cliente perseguindo aí essa eficiência. Eu vou fazer um parênteses aqui, versão offline disso, é um negócio que eu estou começando agora, que é assim, como eu falei, eu sou contador de formação, então minha base é esse balanço, né? Mas agora, teatro, enfim, do treinamento de comunicação. E eu parto da seguinte lógica, comunicação é que nem um capital, é que nem uma máquina. Ela remunera, ela paga dividendo, e eu provo isso como? Eu pego 2 linhas do balanço, receita, faturamento, e EBITDA, né, que é o resultado operacional. Aí eu mapeio indicadores de performance e eu vejo quais, então, por exemplo, satisfação do cliente, número de propostas fechadas, número de ligações. Então eu quero melhorar esses indicadores. Aí eu vou lá dentro e falo, qual área conversa com qual área? O comercial fala com marketing, que por sua vez fala com a área de produtos e não sei o quê. E eu vou lá, desenho treinamentos de comunicação para essa galera se entender melhor. E aí depois ver a evolução desses indicadores para daí provar, a sua receita aumentou porque esses indicadores melhoraram porque vocês fizeram esses determinados treinamentos. É uma proposta arrojada aí, mas eu concordo. Estou falando a versão offline de tudo isso. Mas é comunicação. Por aí mesmo. A gente tem, é óbvio que eu falei os cases positivos, mas a gente já teve cases de campanhas muito bem, com a performance muito boa no que o cliente pedia. Por exemplo, a gente fez uma campanha com uma marca de roupa que era levar as pessoas até a loja com um cupom de desconto. Uhum. Mas quando a pessoa chegava na loja, os caixas não sabiam da promoção. Tá vendo? E aí, a campanha não teve performance. Pô, não foi a campanha que não teve performance. Foi alinhamento interno. Faltou comunicação, né? Então, o ecossistema precisa funcionar, precisa estar preparado. E nesse cenário, então, com a proposta de vocês, então, o que o consumidor vai ganhar com isso, além de ter talvez menos anúncios ou anúncios mais inteligentes? Acho que o grande valor para a audiência é comunicar. Sim, a gente tem a mentalidade de que uma boa publicidade pode ser um serviço, né? É uma prestação de serviço para aquele usuário. Então, quanto mais próximo eu estou de fato do desejo daquela pessoa para mostrar um anúncio, mais valor aquele anúncio tem. Sim. Então, você agrega valor à experiência e não desagrega, né? Então, para o usuário é isso, é você ter mais assertividade, não impactar na hora errada, não atrapalhar na experiência e, de alguma forma, gerar um conhecimento que faça sentido para ele. Tá. A Black Friday é um baita bom exemplo, né? De ofertas que, de fato, sejam ofertas verdadeiras e que façam sentido e que cheguem para a pessoa que tem interesse. Show. Muito legal. Caminhando, então, começando a pousar esse avião, então. Uma coisa que eu vejo é os mais jovens, né? Eles têm um lado consciente muito mais aguçado sobre a procedência do produto, práticas sustentáveis, o minimalismo, enfim. Então eu entendo, claro que eu estou generalizando absurdamente aqui, né? Mas como é que você vê, pensando em perspectivas, assim, futuro, como é que vai funcionar essa estratégia, essa nova era da publicidade, uma geração mais crítica, mais muito ligada nos comentários das redes sociais, assim, o risco reputacional muito mais aguçado. Como é que você entende isso? Sabe que a gente tem uma unidade de negócio lá que chama Terra Insights, que é uma unidade de pesquisa, e a gente faz ao longo do ano algumas pesquisas para entender hábitos digitais mesmo. E uma das coisas que as pesquisas quebram de partida é que o jovem ele é mais conectado ou mais digital. Então hoje a gente já vê uma geração mais jovem
passando menos tempo no celular do que a geração mais velha, né? Então, É mesmo? eles estão diminuindo esse consumo de... Eles consomem mais redes sociais, esse tipo de conteúdo, mas eles passam menos tempo conectados. Ok. Só que na contramão disso, vem crescendo uma tendência de experiências reais. Então, um jovem hoje, ele prefere comprar numa loja física. Ele faz toda a jornada digital, mas na hora de comprar pode ser que ele vá numa loja física, porque ele valoriza aquela experiência. Ok. Já uma pessoa mais madura, ela faz do início ao fim. Ela fica digital, passa mais tempo online e acaba comprando online. Então já quebra alguns paradigmas quando a gente faz essas pesquisas de mercado. Mas entra naquela história das comunidades. Então os jovens estão indo para criações de comunidades e experiências na vida real. Porque acho que já perceberam ou que sentiram ali o que foram para um limite, né? Então o pêndulo foi para lá, agora ele tá voltando um pouquinho. Então, Ainda bem, né? os coffee party aí, né? Que estão surgindo, a galera indo tomar café da manhã com festa e tal. Coffee Eventos... party? Eu nunca ouvi falar disso. Não, é legal, é interessante. Legal. Coffee As party. corridas de rua, os fenômenos de esportes que surgiram, né? Então, e eles normalmente são em grupo. Então, a geração mais jovem, ela tem valorizado muito a experiência física. A gente, como veículo de comunicação e como canal de mídia, a gente sabe... A única certeza que a gente sabe que é o que hoje funciona não é o que vai funcionar daqui a 10 anos. Sim. Que a gente vai precisar mudar tanto como eu faço conteúdo e ofereço conteúdo, como eu vou ganhar dinheiro com isso. Sim. Então a gente está indo muito mais para essa visão de criação de comunidades, de entendimento do que são os creators, né? O poder da creator economy. Como tá as crescendo pessoas... pra caramba, diga-se de passagem. Cresce muito, muito se fala, tem aí, né, também o hype da história, tem muito dinheiro indo para lá. Mas é muito fragmentado também, né? Mas ainda tem muita não profissionalização por trás, né? Tá. Né? E aí você vê cair esses, acaba golpes, aí de vez em quando aparece, e aí já o mercado acha que é todo mundo que é assim, mas não é, né? Tem mais gente muito profissional, mas tem muita gente que é não profissional ainda. Sim. Então o mercado em evolução, mas que de fato está levando a atenção das pessoas. E se está levando a atenção, leva o dinheiro, né? Também das marcas. Então a gente tem certeza que do jeito que tá não é o que vai ficar, e aí a gente precisa andar junto com essas tendências. Então a gente tem olhado muito para experiências fora do digital, né? Então, tipo uma corrida de rua, por exemplo. Exatamente, criar experiências onde as pessoas se encontram e vivam a realidade ali. Isso a gente tem olhado como marca e como oportunidades para os nossos clientes também. E, por outro lado, o conhecimento e os dados são o negócio do mercado de publicidade daqui para frente, né? Então, quanto mais dado eu tenho, mais informação, mais inteligência de dados, mais assertividade, e isso com certeza vai andar para esse caminho ainda. Então, mais do que ser o canal, é ser a engrenagem dessa máquina gigante aí que é a publicidade. Agora, como vai ser consumo de conteúdo, se ele vai voltar a ser mais profundo, mas acho que ninguém sabe ainda. A aposta aqui é que vá para um conteúdo profundo, porque não dá, assim, não dá. Outro dia eu vi um reel, é tragicômico. Era um cara que entrava numa loja, ele queria comprar macarrão. Aí ele chegou, ele tinha um vendedor, né? E ele falava assim, completamente travado, né? Meu Deus, eu quero comprar um macarrão, o que eu falo? Aí o chat responde, pergunte pro vendedor, onde está o macarrão? Aí ele pergunta, onde está o macarrão? E fica nessa troca de cada um vendo no chat, até que uma hora, expirou, você só tem que esperar até tal hora pro chat liberar. Aí eles travam. Acabou sua conta. Não dá pra ir pra esse lugar, né? Então acho que, mas o ponto bom, apesar de vocês não saberem exatamente para onde vai, acho que ninguém sabe, é a questão assim, vocês têm os dados. Vocês acompanham o comportamento, então, pegar o exemplo da corrida de rua, é fazer com que essa corrida de rua seja o mais significativa, a experiência da corrida de rua seja o mais significativa possível para uma quantidade de pessoas ali unidas por um ideal, por um propósito, por uma questão que eles discutem lá na comunidade e tal, para que seja o mais significativo e, consequentemente, a hora que você põe um anúncio ali de uma marca, alguma coisa que faça sentido, você tem um retorno gigantesco. Né, como jornalistas por trás do nosso negócio, né, e a gente acredita no conteúdo de qualidade, né? Então, o conteúdo de qualidade e de reputação, ele vai ter valor para sempre.
O desafio aqui é como isso será consumido, né? E como isso será remunerado. Então a gente está muito... a gente aposta muito nos dados como a nossa ferramenta de ser remunerado por isso, mas construindo um caminho de conteúdo de qualidade e de reputação, porque isso é inevitável e o mercado vai continuar precisando sempre. Tá bom. Então, acho que já foi tudo que eu tinha para perguntar. Eu gosto sempre de terminar com visão de futuro, tá? Mas a gente já está um pouco falando sobre isso. Uma consideração final, sempre gosto de perguntar o que mundo você gostaria de encontrar daqui a 20 anos, né? Mas você, pessoa física, você, vivo, terra, no sentido de anúncios efetivos, consumo consciente, conteúdo, reputação, etc. Como é que isso pode melhorar a vida? Eu fiquei muito feliz em ouvir você dizer que os mais jovens ainda estão valorizando as experiências reais. Isso é sensacional. É uma mudança. Nossa, minha sexta-feira tá mais feliz agora. Mas alguma consideração final? Boa. É difícil pensar assim. Eu tenho 2 filhos, né? Então eu vejo quanto que o digital, ou o mundo e a conexão, ela é importante no desenvolvimento, mas como ela pode ser prejudicial se a gente não tiver o equilíbrio dessa história, né? Então, e isso é interessante que eu trabalho numa empresa de conectividade, a Vivo é uma empresa de conectividade, e as campanhas da Vivo, elas têm falado muito sobre esse equilíbrio, né? Que é desconecte-se para se conectar, por exemplo. Ok. Então, eu acredito muito num equilíbrio maior e a gente entendendo qual que é o equilíbrio saudável da gente estar conectado e desconectado e como isso vai influenciar nas nossas vidas. Para o nosso negócio é entender como a gente consegue se reinventar para entregar o que a audiência quer, onde a audiência quer. Mas que vai ter audiência e vai ter atenção, em algum lugar ela vai estar, a gente precisa achar esse caminho. Muito legal. Uau! Muito obrigado, muito legal. Fechamento muito bacana. Obrigado. Show de bola. Eu que agradeço. Júlio, muito obrigado. Excelente papo, muito sucesso. Parabéns, o que vocês fizeram não é fácil. E então, tudo de bom. Eu que agradeço o convite aí, sucesso também para o canal Valores. Obrigado. Muito obrigado. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.